Tenha só um pouco de paciência comigo. Há um texto bem conhecido no meio dos amados irmãos. Já vi até o pastor, nosso irmão Jailson, pregar esse texto, se eu não me engano, em alguns eventos. E dentro, irmãos, deste conteúdo, dentro deste texto, eu fico assim, irmãos, imaginando, porque Paulo já vinha de várias viagens missionárias e ele deveria partir o pão com os amados irmãos. E neste cenário, irmãos, havia muitas luzes, estava repleto de irmãos da igreja, ou seja, nesta casa. É interessante, irmãos, que diante da multidão de pessoas, eu fico assim imaginando meditando, irmãos, que sabemos que existem pregações, os pastores vão concordar comigo, existem pregações que nós sabemos que muitas das vezes dá sono, causa cansaço, e tem determinado momento, pastor Lavo, que tem pessoas que ficam até babando, cochila tanto em determinadas meditações que tem gente que já fica babando, não dorme tão bem em casa quanto na igreja. Mas você pode observar, olha para cá, você pode observar, irmãos, que eu não sei o que tem esse sono, que muitas das vezes só vem na vida de um indivíduo no momento da pregação. Você já prestou atenção? Louvor, saudação, testemunho, mas na hora da pregação já. Agora fica assim meditando, certo que o apóstolo Paulo, ele começou a pregar mais ou menos às 6 horas da tarde, e Dr. Lucas está dizendo que houve um extenso no sermão de Paulo, que já estava se aproximando de meia-noite. Agora você, irmãos, olha para cá. Agora você imagine um pastor lá pregando de 7 horas da noite. Eita glória! 7 horas da noite até a meia-noite pregando, somente ele. Não tem banda, não tem fundo musical, porque naquele tempo do apóstolo Paulo era apóstolo Paulo ensinando luzes no cenáculo. Não eram essas luzes prestadores de serviço da COSERN, não. Eram luzes nos cenáculos. Eu vou aqui, digo achar em uso. Era aquelas lamparinas que clareava o ambiente. Agora olha para cá. Se o apóstolo Paulo estava pregando no início da noite e estendeu-se até a meia-noite, eu fico assim imaginando Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! ao terceiro andar, no terceiro andar, uma velhinha, com 11 anos de idade,
Um jovem, ele senta na janela e eu fico assim, irmãos, me perguntando na minha cachola, Jesus Cristo, cadê a mãe e o pai desse menino? Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Que não vai lá e diz, ei moço! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o apóstolo Paulo, olha para cá, está ensinando. Ao lado do apóstolo Paulo havia muitas pessoas. E na hora que o apóstolo Paulo estava ensinando, tinha obreiros. Obreiros! Poderia alguém chegar lá para Eutico e dizer, moço, saia daí porque o lugar que você está não é apropriado. Você já imaginou o que está às suas costas? Terceiro andar, eu entendo mais ou menos de construção, pelo menos na primeira laje, em torno de 3,5 metros. Agora você calcule, pastores, vocês calculem 3 vezes 3,5 metros de altura. A altura que ele estava sentado na janela ministrando, e eu fico assim, ouvindo o discurso de Paulo, e eu fico assim, irmãos, meditando, enquanto ele estava acordando